Se você não viu o nosso primeiro vídeo de hoje, é muito importante que você veja, porque ali, naquele primeiro vídeo, eu estou retratando um dos pastores que nós vamos ver hoje conversando com o Nicolas Chupetinha. O nome dele é Pastor Lucim. Um pastor muito conhecido de uma igreja neopentecostal de Belo Horizonte, conhecida como Igreja da Lagoinha, e é um pastor que eu não sei hoje qual é a denominação que ele está, porque essa igreja é a igreja daquele Valadão, né? Aquele sujeito que já fez muitos discursos criminosos também, que utiliza o púlpito da igreja, a meu ver, na minha opinião, para cometer crimes de ódio, de homofobia, de transfobia, de preconceito, de racismo. Isso na minha opinião. Tá? Você pode até inclusive discordar, é um direito seu. Hoje nós vamos ver uma conversa que ele teve com o Nicolas Chupetinha, e essa conversa, ela acabou sendo divulgada nas redes sociais e chegou até o canal por intermédio do perfil Vinícius Betiol, do Twitter. E eu vou trazer para você trechos dessa conversa e nós vamos, inclusive, fazer comentários a respeito para você entender a profundidade do crime que nós estamos falando aqui, o quanto eles são maléficos para a sociedade, o quanto é perverso esse discurso, revoltante, e o quanto nós precisamos, a cada dia que passa, denunciar mais esse tipo de comportamento, porque nós temos um grupo de pessoas que estão ligados a esses líderes religiosos que estão se transformando em verdadeiros monstros, em pessoas com um perfil quase que psicopata, pessoas que estão confundindo a questão religiosa com a ideologia política e transformando tudo isso num caldeirão de tragédia para o nosso país. Nosso país está indo para o buraco em função desse tipo de fundamentalismo religioso, de informações completamente distorcidas, de mentiras, de enganação e de profundo preconceito e de crimes mesmo, crimes. Vou trazer para você esses trechos, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Eu peço, por favor, para que você ajude o nosso canal a chegar aos 600 mil inscritos. Seja um dos inscritos do canal, especialmente se não é a primeira vez que você está com a gente. Veja o vídeo até o final, nós vamos falar desse nosso patrocinador, que é uma escola muito bacana, que está ensinando as pessoas a ter uma renda extra. Veja o vídeo até o final. Eu quero começar com esse primeiro vídeo. Observe os detalhes, tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Observe como que as falas, elas ditas de uma forma que parece ter uma lógica, elas são imbuídas de um enorme preconceito. Olha só. Eu não quero um cara que ele vai ser corretinho, bonzinho, mas na hora que o gaysismo vier, ele vai se curvar. Na hora que... você quer fumar, você quer fazer, você quer... Agora o povo tá com essa aí de plantar maconha, de cultivar droga pra coisa medicinal. A gente sabe onde isso vai dar. A gente sabe. A gente tá lá na Holanda, lá. Já tá tudo legalizado. A gente sabe o caminho que as coisas vão tomar. Na Holanda, já se tem autorização pra praticar sexo com pessoas de 14 anos de idade pra cima. Só que esse partido, na Holanda, tá tentando legalizar o sexo a partir dos 10. Ou seja, nós estamos pra ver dias de normatização da pedofilia, de coisas assim, horrendas. E isso daí veio com uma frase, igual as frases que eu falei, que a gente falou aqui, né? Que escondem um interesse por detrás, que é todo tipo de amor é válido. E você para e pensa, pô, talvez talvez não é. Então eu posso casar com a cabrita? Sim. Eu posso casar com a criança de 10 anos de idade? Eu posso casar com um gato? Eu posso casar comigo mesmo? Então Hitler tava certo, hein? Será que Hitler tava certo? Porque se tudo pode, né? Pois é. Você vê que num trecho tão curto, uma quantidade enorme de falas vagabundas. É repugnante ver um sujeito desse. É para dar embrulho no estômago. Um cara que tá preocupado em falar sobre questões de abuso, mas é um sujeito que diz que beijou a boca da própria filha menor de idade. E aí você percebe, né, nas falas, eu não quero pessoas que sejam corretinhas, boazinhas, os termos que ele usou. Ou seja, ele não quer pessoas que sejam corretas. Você consegue entender isso? E num dado momento ele fala, não, então o Hitler tá certo, né? O Hitler tá certo. Veja só, ele começa a inventar coisas de forma distorcida. Na verdade, ele fala, na Holanda já é permitido o sexo a partir de 14 anos. Veja bem, aqui no nosso país, se você tiver um mínimo de conhecimento jurídico, aqui no nosso país, você tem a idade do consentimento. Aqui no Brasil, é de 14 anos. Logicamente, de 14 anos para cima. Então, falta conhecimento sobre a lei e distorcer as coisas, é isso que dá no final. Maconha, coisa de medicina, coisa medicinal. Ou seja, nós temos hoje o princípio ativo da maconha sendo utilizado no mundo todo. Aliás, a liberação da maconha é uma questão mundial.
A maioria dos países civilizados, democráticos, estão fazendo isso. E aí o sujeito está preocupado se o princípio ativo, que não dá barato, que não acontece nada, tá? Se aquilo deve ser, de certa forma, proibido ou não, que na minha opinião, obviamente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você proibir um medicamento. Todo medicamento tem os seus problemas de efeitos colaterais e tudo mais, mas eles são feitos para curar, para ajudar pessoas que estão adoentadas. Então, quer dizer, não faz o menor sentido isso, e aí ele vem, sabe, bagunçando tudo. E mais uma vez, essa é a prática da extrema-direita. E aí você vê lá o Nicolas concordando com tudo e dando vazão para um discurso vagabundo desse. Sendo que muitas vezes o próprio discurso do Nicolas é também muito canalha. É exatamente essa questão do meu corpo, minhas regras. Isso tá destruindo as meninas, porque aí a gente já entra pro caminho do feminismo. Então vamos lá, por que um cara tem que se sentir ofendido quando ele é chamado de machista e uma mulher chamada de feminista não precisa ficar ofendida? Outra estupidez sem tamanho. O contrário de machismo não é feminismo. As coisas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. O machismo é o pensamento de que os homens são superiores às mulheres. Os homens são uma escala acima. Então o machismo é um pensamento de superioridade dos homens sobre as mulheres. O feminismo, não. O feminismo, ele busca a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, Clayson, eu sou feminista. Eu sou feminista. Eu defendo a igualdade de homens e mulheres. Eu não posso muitas vezes me livrar até de uma questão de criação e tudo mais, de ter um pensamento ou um ato aqui e ali machista, mas eu presto muita atenção para que eu não caia nessa armadilha. E existem outros homens. Eu sou hétero, gente. Eu sou um homem hétero, branco cis, e eu sou feminista. Agora, existem mulheres que são machistas. E essas questões precisam ser colocadas de maneira objetiva. Defender o machismo, como ele está fazendo aí, é defender o preconceito, é defender que os homens têm que se sentir superiores a mulheres. Feminismo é igualdade entre homens e mulheres. Que fique bem claro aqui, mediante a essa estupidez dita por esse sujeito. Geralmente o cristão que se diz socialista, marxista, ele tem dificuldade com o dízimo também. Na verdade, eu descubro que esses caras todos têm dificuldade com autoridade. Qualquer figura de autoridade, eles têm dificuldade com ela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pessoal fica com muita raiva do relacionamento que os filhos do presidente têm com o presidente. Aí eu fui pensar nisso e falei, gente, mas peraí, ninguém nunca criticou os filhos da Dilma, do Lula, né? Mas é porque é o seguinte, a família é um conceito que traz dor pra pessoa de esquerda, porque geralmente as famílias não são famílias bacanas, vieram de lares destruídos. Então eles entram pro cristianismo e têm dificuldade de entender o conceito de família, do conceito de o pastor é uma autoridade espiritual. Você falou da luta de classes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre escravidão, ele fala assim, escravos, sejam obedientes aos seus senhores. Eu não consigo ver Marx falar isso, nem Engels, nem ninguém. Se Paulo, se o cristianismo fosse um socialismo, ele ia falar assim, matem seus senhores. Paulo ainda diz mais, Paulo diz assim, trate seus senhores como se fosse o próprio Cristo. Aqui ele está pedindo para um escravizado continuar escravizado. Defendendo que um escravizado continue na posição de escravizado. É absurdo, é absurdo. Aí ele tenta criar, né, porque eles se alimentam desse tipo de situação binária, né? Eles se alimentam dessa polarização. Aí ele tenta criar uma relação entre os filhos do Bolsonaro, os filhos do Lula e da Dilma. Há uma diferença grotesca. Bolsonaro colocou todos os seus filhos na política. O mais novo agora está querendo se candidatar ou vai se candidatar a vereador. Então o Bolsonaro tem filhos que... Tem um que é vereador no Rio de Janeiro, tem outro que é senador, tem outro que é deputado. Então assim, ele colocou todos os filhos dele na política. Todos os filhos dele para mamar no Estado. Qual é o filho do Lula que está na política ou da Dilma? A relação é completamente diferente, é distinta. Será que a gente consegue imaginar Jesus um cara a favor do aborto? Ou será que o aborto não é uma agenda do socialismo para justificar um outro ponto do socialismo, que é a depravação sexual? Em todo lugar que eu vejo comunismo, socialismo, progressismo, você pode ser tudo e a regra é simples. Se te faz feliz, faça. Então você quer transar... você quer transar com o cachorro, você quer transar com sua mãe. Se respeitar o limite do outro, tudo pode. Mas só que no meio disso, acaba se engravidando sem querer. Como resolver esse problema, que aí não é nem mais uma pessoa, é um problema? Mata-se.
Essa é uma forma de diminuir demais o discurso. Eu acredito que a maioria das pessoas que eu conheço, quase todos, são contra o aborto. A maioria das pessoas. Eu sou claramente contra o aborto. Esse é um discurso que tem que ser, na minha opinião, ele tem que ser levado por pessoas que têm útero. Essas são as pessoas diretamente endereçadas nessa questão. Mas eu nunca vi alguém, seja de esquerda ou quem quer que for, saindo na rua e conversando com qualquer mulher que esteja grávida e dizendo, olha, você tem que fazer o aborto, viu? Você está grávida? Opa, tem que tirar a criança. A questão aqui é a criminalização, é você colocar na cadeia alguém que por uma série de motivos, seja quais forem, a pessoa cometeu o aborto. É colocar essa pessoa na cadeia, a criminalização. Então, eu acredito que tem muitas pessoas de esquerda, e talvez eu esteja falando com... Se você for uma dessas pessoas, coloque aqui nos comentários, por favor. Muitas pessoas de esquerda que não são a favor do aborto, são contra o aborto, mas que entendem que as pessoas não devem ser presas. Não só isso, que entendem que nós precisamos ter políticas públicas para promover a educação sexual, que eles são contra. Eles são contra a educação sexual, principalmente nas escolas com menores de idade. Eles são contra essa situação de você ter um acolhimento para as mulheres. Então, quer dizer, eles criam uma situação que não dá alternativa para a mulher. Ou você tem a criança ou você vai para a cadeia, ou morrer, ou qualquer coisa assim. E o segundo ponto, ele falou na fala anterior que as famílias de pessoas de esquerda são famílias ruins, são famílias destruídas. Você não vai encontrar muita gente mais esquerda do que eu aí não, tá? Você pode encontrar igual, mais esquerda do que eu, vai ser difícil. Pode até ser, mas vai ser muito difícil. E a minha família, os meus pais, eu nunca coloco questões pessoais, mas é para citar um exemplo para você. Os meus pais, eles são casados há 55 anos. Eles se amam, eles viveram a vida, constituíram uma família. A minha família é altamente dentro até de um padrão do que seria uma família perfeita, ela é altamente estruturada. Todos. Eu tenho 2 irmãs, são pessoas que a gente nunca teve problemas familiares. Os meus filhos estão aí, tenho o maior orgulho, tenho um relacionamento espetacular com a minha família, com os meus filhos, absolutamente nada de errado. Então é bom a gente colocar esses pontos aqui, porque eles querem demonizar ao máximo a esquerda. A esquerda, ela defende a morte de crianças, a esquerda tem família desestruturada, é sempre assim. E isso é não só uma mentira, como uma distorção. Isso é um preconceito claro, um preconceito direto e objetivo contra pessoas que têm uma ideologia diferente da deles. E a ideologia deles fala que Hitler está certo. A ideologia deles não permite que pessoas tenham medicamentos. Sabe, por conta de um nada. A ideologia deles defende a distorção de uma série de questões, uma série de mentiras. Estou trazendo esse vídeo para você, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque aqui no comentário. Se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui na descrição, aliás, no card, na descrição, e vou deixar no final. A hora que chegar aqui no final do vídeo, é só você clicar no quadradinho que vai abrir ali, você vai ver o vídeo anterior. É importante você entender qual é o perfil desse sujeito, com uma fala vagabunda. É importante você ver. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que se inscrevam no canal, para que seja membro aqui do nosso canal, um apoiador do nosso Apoia-se. Por favor, pense nessa possibilidade também, tá? Nós temos aqui no primeiro link da descrição a oportunidade de você ter uma renda extra, um trabalho honesto, um trabalho que você pode entrar em contato, você vai perceber que é possível você ter um dinheirinho a mais no final do mês. Se esse é o seu caso, se você tem alguém na sua família que precisa ter uma renda extra aí, às vezes está numa situação, às vezes está grávida e está naquele período que pode ficar mais tempo em casa, às vezes tem um trabalho que é meio período, às vezes tem alguém que está desempregado, daqui a pouco vai se recolocar. Veja essa possibilidade, é o primeiro link aqui do comentário. E entra aqui nesse vídeo, né? Nós temos esse vídeo aqui, que traz para você o vídeo anterior de hoje, que nós fizemos hoje mais cedo. Entre nesse vídeo também para você acompanhar as falas desses pastores. Deixando claro, tá? A nossa luta aqui não é contra a religião, contra cristianismo, contra pastores ou qualquer coisa. O que a gente quer é trazer para você um ponto importante sobre a nossa realidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.